Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom ver vocês. Um prazer estar aqui. Convite da Melissa, da Vivian também, né? Participando dessa semana acadêmica que vocês estão tendo aqui de farmácia. Eu sou a Júlia Cristina Vanderlich, o sobrenome é um pouco difícil. E hoje a gente vai falar sobre a bioquímica das emoções. Então, nós vamos ter aqui um caminho, uma jornada de entendimento do ser humano de uma forma completa, falando da emoção, o desenvolvimento humano e a nossa parte como farmacêuticos. O que a gente tem a ver com tudo isso aqui? Como que isso pode ser útil na nossa vida pessoal e para ajudar quem a gente está tratando, atendendo na nossa profissão. Eu me formei aqui. Essa é a foto da formatura. Depois tem a foto oficial com a Beca, né? Mas essa aqui foi no mesmo dia, um dia antes, enfim. Eu entrei em 98, foi a primeira turma de farmácia. Foi uma jornada, assim, bem desafiadora, né, Melissa? A nossa turma. Tinha farmácia bioquímica, farmácia industrial. E a gente começou aqui, então, essa caminhada na Univille. Mas a minha escolha de fazer bioquímica foi uma escolha do coração. Eu digo assim, eu ouvi meu coração. Na época eu tinha vestibular. E o vestibular tinha segundas opções, por exemplo, né? A segunda opção, se você não passasse na primeira, então podia escolher um outro curso, que de repente pontuava e entrava. E para mim não tinha segunda opção, tinha que ser bioquímica, eu não tinha essa possibilidade, então eu só fiz o vestibular para bioquímica. Era tão forte essa vontade, nem eu entendia por quê. Imagina, eu tinha 17 para 18 anos, né, para entrar na faculdade. Mas o meu coração pedia isso. E eu usei essa intensidade de, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso, ouvir o coração. Eu usei isso para tomar decisões depois. Sabe quando a gente chega numa encruzilhada na vida, assim, que a gente tem que tomar outras decisões, até afetivas, outras coisas? Eu lembrava sempre disso. Será que essa decisão ela é tão forte assim como foi eu escolher bioquímica? Então isso me ajudou muito, porque era um desejo que vinha lá de dentro, do fundo da alma, do fundo do coração. E o que me ajudou muito a balizar essas escolhas que eu fiz, que é seguir esse sentido do coração? O que é seguir o sentido do nosso coração? Por que eu coloquei um coração aqui, queria ter o negocinho não está funcionando, coloquei um coração não tão estilizado. Porque aqui a gente pode entender o nosso coração real como um órgão que vai passar muitas informações para o nosso cérebro e também metaforicamente, né? Porque a gente sente no coração. Então, o coração é uma metáfora. Eu sinto no profundo do meu coração, mas ele é físico também. Como que a gente faz esse entendimento da parte física com a parte metafórica? Isso sempre me intrigou. E aí que eu fui montando isso tudo, essa linha de estudo, né? Esse corpo de conhecimentos. Porque é percebendo as emoções que a gente consegue unir o que está acontecendo fisicamente, a emoção física, e essa parte metafórica que faz a gente tomar decisões, que faz a gente agir, fazer escolhas diferentes. Como que é isso? Como que é esse conjunto, esse sistema que a gente é? Bom, eu me formei então em 2001, de 98 a 2001, era 4 anos o curso, terminei no final de 2001 e eu já estava casando. Quando eu me formei, eu já estava casada. Então eu casei em 2001 e em 2003 nasceu minha filha, que está ali. Aqui, levanta a mão. Ela tem 20 anos. Faz 21, né, filha? Em 2003 nasceu minha filha. E quando ela nasceu, ontem a gente até chorou, né, que foi Dia das Mães,
E ela escreveu uma mensagem, a gente conversou. Quando ela nasceu, tudo começou a fazer sentido para mim. Claro que tem muita coisa bioquímica acontecendo quando a gente está gestante, no puerpério, mas essa bioquímica foi muito boa, porque ela me ajudou a entender o que eu tinha buscado até então. Claro, eu tinha 23 anos, mas já tinha uma jornada. Com 23 a gente já tem uma caminhada. E eu sempre fui muito buscadora das respostas intrigantes da vida. Eu sempre quis saber essas coisas, mas, né, essas coisas assim profundas que a gente não acha respostas fáceis. Então, eu busquei muitos cursos antes de chegar na faculdade, durante a faculdade também, de ciências biopsíquicas. Eu lembro que era uma formação, era até uma pós da Unibem, lá do Paraná. Eu fiz com 18 anos, então eu não tinha faculdade ainda. Eu fiz como um curso de extensão. Cinesiologia aplicada, o reiki, florais de Bach, diversas formações na área de desenvolvimento pessoal, enfim, fui muito buscadora. Então, o que começou a fazer sentido quando a Elisa nasceu? Tudo isso com o que eu tinha aprendido na farmácia, com o que eu tinha aprendido na bioquímica. E as coisas eu comecei a entender o funcionamento biológico, bioquímico e comportamental. Sozinha, né? Tipo, por mim mesma, unindo essas peças todas do quebra-cabeça. Então, em 2004, quando a Elisa tinha 1 aninho e pouco, eu já comecei a fazer atendimentos. Eu atendia pessoas, eu estava trabalhando como farmacêutica. Nessa época, eu tinha parado um pouquinho para ficar um pouquinho com ela e voltei a fazer as visitas médicas para uma farmácia de manipulação. E junto com essas visitações, eu fazia atendimentos individuais, então, em orientação em saúde emocional, que hoje eu chamo assim, mas na época eu nem sabia que era isso, né? Mas eu conseguia compreender, perceber os contextos das pessoas, ajudando elas a verem sentido naquelas decisões, naquelas dúvidas, naquelas coisas que elas tinham. Então, ter essa capacidade perceptiva ampliada, entender os contextos que envolvem o humano, as nossas emoções, o contexto de vida, o que cada situação está desencadeando emocionalmente na pessoa, é uma capacidade que todos nós temos. E a partir desse olhar mais amplo e conectado do que está influenciando na vida da pessoa, a gente consegue achar soluções novas, porque a gente sabe que se a gente ficar com as mesmas atitudes, a gente não vai, muitas vezes, achar uma solução. A gente precisa achar uma solução nova para sair daquela situação, né? E toda vez que a gente ajuda pessoas, toda vez que vocês conseguem responder, orientar um paciente na farmácia, por exemplo, a gente se sente recompensada bioquimicamente. Dá uma coisa boa. A gente está vendo a questão do Rio Grande do Sul agora, como é bom a gente ajudar. Quando a gente ajuda, a gente se sente bem. Então, há uma recompensa bioquímica na ajuda também, né? E quando eu estava atendendo pessoas, muitas vezes eu percebia a necessidade de entender mais sobre plantas. Porque as pessoas chegavam falando que já estavam usando ou que elas queriam utilizar, ou mesmo eu percebia que algum fitoterápico poderia ser útil ali. E aí eu fui buscar uma pós-graduação em fitoterapia, né? E aí eu pensei o seguinte: como que eu vou fazer essa pós? A visitação em farmácia, como eu queria cuidar da minha filha e não queria trabalhar 8 horas por dia, né, puxado assim, não me dava um bom valor financeiro. Os atendimentos também não tanto. Então eu não ia conseguir pagar a pós. E eu também não conseguiria deixar ela, vamos dizer, um fim de semana por mês para poder ir até Curitiba, fazer a pós e tudo mais, né? O pai dela, na época, ali não queria se comprometer a ficar cuidando do fim de semana dela, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei com a universidade, a Unibem, e me dispus a ser coordenadora de uma turma aqui em Joinville.
Daí ele falou, bom, se você conseguir pelo menos X lá alunos, não sei quantos, você pode ser, a gente monta, os professores vão até Joinville. E eu consegui. Coloquei 23 alunos numa pós-graduação de fitoterapia. Desses 23, 18 se formaram. E eu lembro que quando eu tinha uns 18, 20, eu dizia para ele, vamos fechar, tá fechado? Não, precisa mais, porque eles vão desistir, porque eu preciso de números, isso, aquilo, eles tinham bem certinho ali. E eu, ai meu Deus, então não vai dar. Mas sabe aquela coisa de seguir o coração, que eu falei no começo? Meu coração pedia para entender mais de fitoterapia. Eu sabia que isso era uma solução que veio do meu coração. Então tinha que dar certo. E se não desse, não era para ser. Aquela coisa mais ou menos assim. E deu. 23 alunos, coordenei a turma. E foi lindo, foi maravilhoso. A gente fazia aulas práticas em alguns laboratórios, lá em Araquari. A gente visitou a Hérbia. Nossa, foi muito legal, assim, uma experiência bem interessante. Então, eu não desisti. Eu não desisti desse desejo profundo, que foi aquele desejo profundo como foi de fazer bioquímica, não desisti desse desejo profundo. E quando a gente é flexível, ao trilhar esse nosso caminho, a gente tem esse jogo de cintura, essa flexibilidade, a gente vai transcendendo os desafios, porque foi isso, eu tinha que atender o coração, eu achei uma possibilidade e eu tentei. Podia não dar certo? Podia, mas eu fiz algo para aquilo dar certo, para transcender essa dificuldade. Eu podia ter ficado triste, não vai dar, não vou ter dinheiro para pagar, deixa assim, né? Mas deu, eu consegui transcender os desafios. Daí eu dei aula em curso técnico e a minha a monografia da pós, ela foi sobre a implantação dos fitoterápicos no SUS. Porque eu me formei em 2008 na pós, e em 2006 tinha saído aquela legislação da fitoterapia no SUS, né? E aí eu estava morando aqui em Joinville, e lá em Balneário Camboriú, vocês conhecem o Parque Ecológico Horto Florestal? De lá, o farmácia de fitoterapia, você conhece, né, Melissa? É uma farmácia linda, eles têm um horto maravilhoso com zilhões de plantas lá, farmácia, estufa, eles fazem tintura, fazem sabonete, pomada, um monte de coisa. É maravilhoso, existia já há um tempo, ainda existe. E aí eu fiz o meu estudo lá. E foi muito bem aceito, porque assim, tinha uma farmacêutica lá, ela estava com muita dificuldade, a gente com um projeto novo, a fitoterapia sendo implantada no SUS ali, fresquinha, né? E eu com todo aquele gás, assim, nossa... O que eu percebi lá em Balneário Camboriú? A Secretaria do Meio Ambiente, onde está alocada essa farmácia de fitoterápicos, ela não conversava com a Secretaria de Saúde. Vocês acreditam nisso? Eu acho um absurdo. Até hoje isso acontece, tá? O que acontece? Secretaria de Saúde, médicos. As pessoas vão no médico. Secretaria do Meio Ambiente, fitoterápico. Aí a pessoa vai no médico, depois ela vai lá pegar um chazinho que é de graça. Só que eles não se conversam, não tem um sistema de conversa para aquele paciente. Daí ele sai com um remédio, né? Medicamento qualquer, para a patologia dele, vai lá e pega um chá. Não tem orientação sobre interação. Ele não fala do chazinho que ele está usando para o médico. Ele não fala Não tinha nada disso, eu achei um absurdo. E daí justamente o projeto era esse, tem que integrar, tem que ter uma conversa, os médicos têm que saber sobre fitoterápicos também. Enfim, fiz, né? Só que o que acontece? Daí pensei o seguinte, com essa ideia do fitoterápico em Balneário Camboriú, na época, a Elisa tinha uns 4 anos e meio, então não fazia muita diferença se estava na escola, se não estava. E o meu marido, na época, podia também, tinha uma loja aqui, vendeu a loja, a gente resolveu se mudar para Balneário Camboriú. Porque eu estava bem ativa nessa questão dos projetos, né? E pensando, bom, vai dar alguma coisa ali, vou poder fazer algo para contribuir com essa situação precária. E nós temos medo das mudanças.
Eu tive medo de me mudar, deixar tudo aqui. Eu nasci aqui em Joinville. Praticamente, quando criança saí, mas voltei. Então, assim, praticamente fiquei minha vida inteira. Eu tinha 28 anos, estava com uma filha, estava tudo bem estabilizado aqui, tinha tudo aqui. E me mudei, sem saber o que ia acontecer, achando que eu ia abrir o caminho, talvez na fitoterapia que eu tanto gostava. Só que não abriu. Não abriu o caminho da fitoterapia. Abriu no sentido de eu atender as pessoas e poder orientá-las. Isso sim, como eu já fazia. Mas não na política. Daí, eu comecei a focar mais no desenvolvimento pessoal, porque eu falei, caramba, a fitoterapia, o que eu quero fazer, a integrar as informações para a saúde, é importante. Mas por que isso não dá? Porque as pessoas não têm essa visão ampla, sistêmica, integrada, colaborativa, não tem essa visão. Então, o problema está nas pessoas. Preciso olhar para as pessoas, para a mentalidade, para o comportamento. E aí eu comecei a trabalhar muito com o meu pai, que eu já tinha feito várias formações com ele. Ele trabalha com desenvolvimento humano, é um engenheiro que desenvolveu um sistema chamado Sistema ISOR, que é um sistema de visão holística e sistêmica para desenvolvimento humano. Então, eu comecei a formar pessoas, mentores, advisors, com esse sistema ISOR. Viajei bastante, dei muito curso em empresa, muito com esse lado humano. E os meus atendimentos, e fazia as orientações em fitoterápicos quando necessário. Fui tutora do ensino à distância do Instituto Olos, esse aqui é o meu pai. E aí eu tive, assim, de 2008 a 2020, muita experiência nessa área do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano. E aí eu fui, com isso, ajudando os outros a superarem os medos das mudanças, porque todos nós temos medo de mudar. A mudança é sair de uma zona conhecida e ir para uma desconhecida. E a gente precisa de coragem para fazer mudanças. Então, com essa jornada eu fui aprendendo a ajudar pessoas a terem coragem. E o que é coragem? Coragem é ter uma ação coerente e prudente. Coragem é a gente usar o que a gente já aprendeu na vida. Então, aquele não que eu levei, porque eu ia fazer um trabalho lindo, mas ia ser muito lindo, mas eu levei um não. Eu usei isso como um aprendizado para muita coisa. E todos os aprendizados que eu tinha passado, na vida, assim. Toda vez que a gente internaliza uma experiência positiva, negativa, a gente forma um aprendizado. E esse aprendizado é emocional, é bioquímico. A gente forma um aprendizado emocional e esse aprendizado se torna o nosso comportamento. Não é assim? A gente aprende, a gente internaliza, a gente começa a fazer uma cadeia neural, a gente se comporta a partir daquele aprendizado. Então, a vida, o próprio fluir da vida, vai entendendo que quando a gente aprende, então eu tenho mais aprendizado, tenho uma cadeia neural diferente, eu tenho um comportamento diferente, eu já estou pronto. Então, eu estou pronto para outra. A vida entende que a gente está pronto para outra quando a gente aprende. E aí vem de novo a vida pedindo coragem. Vocês já perceberam na vida de vocês como de vez em quando a gente tem que ter coragem de fazer alguma coisa? É porque você já aprendeu. Se você aprendeu e está se comportando de tal forma, você já pode fazer alguma coisa diferente. Você tem que ir para o novo, para aprender de novo, e ir para o novo para aprender de novo. É assim que funciona a vida. A vida nos pede coragem. Então, pensa o seguinte, se eu fui aprendendo, e o meu comportamento mudava conforme eu aprendia, internalizava experiências, eu fui mudando, fui aprendendo, me comportando diferente, aprendendo, me comportando diferente. Eu comecei a ver coisas que eu não via. Claro, porque a gente evolui. E aí, que eu comecei a questionar meu casamento. E aí que eu comecei a me perguntar, por que eu fiz essa escolha? Bom, quando eu fazia essa pergunta, eu sabia a resposta.
eu gostava, eu me apaixonei, eu amava a pessoa, eu tinha sonhos, eu tinha todas essas respostas. Não me ajudava muito. Eu comecei a perceber que as respostas, elas vão se abrindo conforme a gente faz as perguntas. E aí eu mudei a pergunta. Em vez de perguntar por quê, porque o porquê me leva para um passado, porque eu compreendo como eu era, então eu entendi por que eu fiz as escolhas. Eu mudei a pergunta para como eu faço. Como eu faço para sair disso? Como eu faço para resolver essa situação que no meu coração não está mais tão bom? Porque quando eu pergunto como eu faço, eu estou fazendo uma pergunta para o futuro. O porquê é uma pergunta que me responde o que eu já sei, não me dá a solução. Como eu faço para sair disso? Como eu faço para, enfim. O ponto é que a gente quer se sentir bem, né? Então, como eu faço para tal coisa? Porque o objetivo é eu ter bem-estar, eu me sentir bem. Tanto que hoje eu tenho, digo que, assim, quem me segue lá no Instagram, participa das aulas que eu faço mensais no YouTube, eu chamo de comunidade como eu faço. Que essa pergunta, ela é mágica, levem para a vida isso, como eu faço? Quando você se faz essa pergunta, daqui a pouco você está tomando banho, vem uma resposta. Daqui a pouco você está dirigindo, está no ônibus, vem a resposta. A gente deixa isso no ar e o nosso cérebro vai conseguir achar um caminho diferente que a gente não via antes. Além disso, nos congressos de farmácia, sempre tinha as mesas redondas, não sei se hoje ainda tem, de farmácia magistral, as mesas de como eu faço. Né? Então, um compartilhava com o outro como fazia as receitas das fórmulas, né? E aí eu me separei. E depois de 2 anos de separada, eu conheci o Daniel, que está ali atrás filmando. E a gente fundou o nosso Centro de Instrução, Ajuda e Desenvolvimento de Pessoas. E a missão do nosso centro de instrução é justamente ampliar a consciência, mudar a consciência das pessoas, porque quando nós ampliamos nossa consciência, a gente enxerga diferente, a gente vai mudar a nossa bioquímica e o nosso comportamento. É assim que funciona e a gente vai ver isso agora no decorrer, porque é assim que cada um fica autônomo, desenvolvendo o seu potencial. E foi pensando em ensinar como que essa mudança de consciência afeta as nossas emoções, como que mudar a consciência afeta a minha emoção e, consequentemente, o meu comportamento, que eu desenvolvi a bioquímica das emoções, né? Que é esse sistema pioneiro para o desenvolvimento, para a transformação emocional, para o bem-estar e para o desenvolvimento humano. E tem o enfoque na interface tanto energética quanto física das emoções. E isso influencia na saúde e no comportamento. Eu agreguei mais um corpo de conhecimentos de estudo que se chama biofrequência gama também, que tem um enfoque na parte da inteligência espiritual. Por quê? O que é essa inteligência espiritual? Quando a gente olha os contextos, as conexões que envolvem a vida humana e as relações que a gente tem, a gente começa a ter esses insights, as soluções, elas aparecem para os problemas que a gente tem, as respostas, né, para os nossos problemas complexos. E é essa inteligência espiritual que dá certeza, que nos assegura de ter uma melhor saúde emocional. E eu vou explicar bem certinho como que isso tudo funciona. Só vou ainda revelar aqui mais um caminho para terminar a minha apresentação. Com esse aprendizado, eu escrevi um capítulo de um livro, fui coautora junto com meu pai, que é o sistema ISOR, que eu usei tantos anos e me ajudou tanto a desenvolver pessoas, e a bioquímica das emoções. Aí eu fui convidada para entrar na Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Artes e Letras, e aí eu fui convidada para coordenar um livro a respeito de inteligência espiritual. E esse livro foi lançado há um mês, exatamente, faz um mês que ele foi lançado. A gente foi no lançamento lá em São Paulo.
E o objetivo dele, Inteligência Espiritual como Caminho, o objetivo é justamente revelar como que as pessoas comuns, porque é um livro de coautoria, então eu convidei clientes meus, alunos, né, para escreverem como que eles superaram desafios na vida. E todos vocês poderiam escrever esse livro, participar. Por quê? Porque todos nós superamos desafios. Como que você achou soluções elevadas? Como que você fez renúncias muitas vezes difíceis, né? Para poder seguir o coração? Esse que é o ponto. Muitas vezes a gente não tem medo da mudança, mas a vida fica cutucando e pedindo coragem. E aí a gente fica nesse ciclo, até que a gente consiga sair, né, desse impasse e ir corajosamente caminhando para a vida. Então, o objetivo do livro e da inteligência espiritual e da bioquímica das emoções é ajudar as pessoas a pensar de forma independente. É que vocês parem, todos nós, para pensar na nossa honestidade pessoal, porque quantas vezes a gente toma decisões baseado no que os outros querem, ou no que os outros acham que é certo, ou no que a sociedade diz que deveria ser. A nossa honestidade pessoal ela é fundamental, muito importante. A gente ter confiança na vida que é cíclica, que está sempre pedindo mudanças, porque a vida não é parada. Ela sempre vai pedir mudanças e inovação. A gente ter coragem. Como que essas pessoas que escreveram o livro, junto comigo, como que elas transformam a emoção? E vocês, como que transformam a emoção? Como que vocês saem de se sentir mal para se sentir bem? Como que vocês saem de um problema difícil, que se sente mal, e passa a se sentir bem, a solucionar o problema e não ter mais aquele problema na vida? Então, esse é o meu currículo, essa é a minha trajetória. Eu me apresentei já falando coisas e trazendo vocês a refletir junto comigo, que é uma construção. Ninguém aqui tem um empilhamento de certificados. Todo mundo tem uma vida, tem um motivo de ter escolhido, tem um porquê. Por que vocês escolheram o que escolheram? Essa é a jornada, esse é o currículo de verdade de cada um, né? Tem um motivo de escolher. E essa tendência acentuada de procurar as respostas fundamentais da vida, ela reflete o compromisso que a gente tem com o nosso autodesenvolvimento. Então, assim, se você só vai vivendo no piloto automático, qual é o teu compromisso com o teu aprendizado e a tua mudança bioquímica, emocional e comportamental? Né? Quando a gente tem compromisso, responsabilidade com a nossa evolução, com o nosso autodesenvolvimento, a gente vai fazer perguntas complexas. A gente vai fazer como eu faço para sair disso e procurar o insight, né? E por ser curiosa e buscadora, eu atualmente estou fazendo uma pós em neurociência do comportamento. E mais sobre o currículo de forma empilhada, vocês podem ver no site bioquimicadasemoções.com.br, porque eu não gosto de fazer esse empilhamento assim. O Daniel cuida do nosso canal, que é o canal Conecta Ajuda também. A gente tem cursos virtuais, online. Eu tenho uma formação em saúde emocional e inteligência espiritual, que está indo para a turma 4 agora. E agora eu quero refletir com vocês o conceito de saúde. Vocês já devem saber, né? De saúde da OMS. Que saúde é sentir bem-estar e harmonia em todos os aspectos, sociais, culturais, emocionais, mentais, físicos e espirituais. E eu, pequenininha, já falei, eu sempre fui questionadora assim. Não só quando eu vim fazer bioquímica, que eu senti no coração e comecei a ficar intrigada. Peraí, o que é a voz do coração? Eu preciso entender bioquimicamente a voz do coração. Antes disso, desde criança, eu queria saber o que é paz. O que é felicidade. Porque, tipo assim, eu quero paz. Tinha aquelas campanhas Criança Esperança. Eu lembro, era criança, via na TV criança. Ficava pensando, mas o que é esperança? O que é paz? Porque as pessoas falam, mas o que é? Eu queria pegar, saber, sentir, sabe? Entender mesmo como que isso funcionava. Então eu fui percebendo ao longo desses estudos todos que o aspecto emocional nosso, como estão as nossas emoções, é o que vai refletir exatamente como estão os outros aspectos.
Ou seja, a nossa saúde emocional, ela depende da qualidade dos outros aspectos. Ela é dependente dessa qualidade. E é o espiritual que vai qualificar, é o espiritual que vai dar a qualidade para os outros aspectos. É o espiritual que vai dimensionar o sentido, o valor das coisas na vida e um significado mais profundo. Veja bem, se eu enxergo uma doença de uma determinada forma, linear ou como um castigo, ou só, enfim, de um jeito, eu não vou ter muita saúde emocional porque eu estou vendo a doença daquele jeito. Se eu vejo com um aspecto espiritual, vamos dizer assim, mais amplo, eu enxergo isso como um desafio, como um aprendizado, como uma superação, com aceitação, com gratidão. Eu trabalho N coisas. Então eu melhoro a minha saúde emocional dependendo do jeito que eu olho para as coisas. E esse olhar é a inteligência espiritual. É o olhar amplo e sistêmico. A forma como a gente compreende a vida vai determinar como a gente age e reage, não é? Eu vejo de um jeito, vocês veem, cada um vê do seu jeito. Eu vou reagir de um jeito. A Melissa estava falando que ela teve que usar máscara até 2022, a gente também, tem gente que não usou, tem gente que isso, que aquilo, enfim, cada um age e reage de acordo com o que vê e com o que precisa no seu contexto, certo? Então, isso vai resultando em emoções para cada um, do jeito que a gente vai vendo a vida. E a inteligência espiritual, então, é escolher o que faz sentido. O que faz sentido no meu contexto? Faz sentido na minha vida? Faz sentido na vida da Melissa? Faz sentido na vida de cada um de vocês? E é isso que é responsável pela qualidade de todos os outros aspectos. Então, dependendo da forma como eu enxergo, eu vou ter mais qualidade ou menos qualidade nas minhas relações, na sociedade, no físico, né? Então, a nossa saúde emocional, ela depende da nossa consciência. A nossa saúde emocional depende da gente ver sentido e da gente dar significado. A nossa saúde emocional depende de como eu faço escolhas. E, consequentemente, a minha saúde mental e a minha saúde física também dependem dessa consciência, de como eu estou enxergando, de como isso tudo vai mudar. E isso constitui a nossa fórmula única, a nossa individualidade, uma fórmula inconstante. Nós somos únicos. Não tem como ser igual um ao outro. E somos uma fórmula em ebulição, constantemente. A nossa comunicação interna, eu comigo mesma e eu com o meio externo, é uma conversa emocional, o tempo inteiro. E a gente é parte de uma rede cuja comunicação é mediada pelas emoções. E saber como funciona esse vocabulário permite a gente obter respostas. E é isso que vocês vão ter agora. Vamos revisar uma coisa fácil para vocês? Então, eu vou passar muito rápido. A emoção, o que é? A emoção é uma resposta química, uma resposta neural, liberada, sempre que a gente tem um estímulo. Então, eu vou ter emoção o tempo inteiro sendo liberada aqui, certo? A emoção, ela é a própria bioquímica. Os peptídeos, os hormônios, os neurotransmissores. O que a gente sente de efeito disso é o sentimento. Emoção é bioquímica. O sentimento é o resultado. É o nome daquilo que a gente dá. Então, a gente não pode chamar serotonina de felicidade. A serotonina é sistêmica, não é? Ela vai agir regulando um monte de funções que, talvez, dependendo do meu contexto, da minha fórmula, vai me gerar um sentimento de bem-estar. Depende de mim. A gente estava falando da dengue ali, né? Cada uma pegou de um jeito, cada uma sentiu de um jeito. Pessoas diferentes, aquilo acontece diferente no organismo, na individualidade de cada um.
Eu não posso chamar o cortisol de ansiedade, de estresse. E a gente vê tanto isso na internet, né? Os influenciadores. Cortisol, hormônio do estresse, da ansiedade. Sim, mas ele é sistêmico. Não posso chamar ele de ansiedade. Ele tem funções excelentes, fundamentais, vitais na nossa vida, não é? Então, quando essas moléculas elas são produzidas e distribuídas e recebidas pelas células do nosso corpo, a gente sente alguma coisa que em algum momento, dependendo de vários fatores, eu vou expressar como felicidade ou ansiedade ou estresse. É assim que a gente funciona. Essa é a nossa complexidade. E o exemplo bem fácil e claro é a gente olhar para esse limão aqui. Só de olhar não dá uma salivação, assim, se você pensar nesse azedinho do limão, assim, sem açúcar. Se você pensar nesse limão, pensar que você está sentindo o gosto desse limão direto ali, você já está salivando. Mas é real? Não é real. Vocês estão vendo uma imagem e o cérebro já fez você liberar. É assim que funciona. A gente está fazendo emoções bioquímicas o tempo inteiro, sem que a gente controle. Porque o cérebro ele entende tudo como real e a gente não vai controlar as nossas emoções. Muitas delas a gente não vai controlar. Se a gente leva um susto, quanta coisa acontece? Quanta coisa? Adrenalina, vai para a hipófise, sangue, bombeia, os vasos vão se contrair, o fígado vai liberar glicose, o pâncreas vai soltar mais insulina, o intestino e o estômago vão parar de funcionar, um monte de coisa. Por quê? Porque eu me assustei. Em um segundo, uma bombinha, alguém joga um fogo de artifício, de repente você está lá estudando, vai tudo isso aqui acontecer. Então, as nossas emoções, essa bioquímica, ela vai desencadear respostas em muitos sistemas. Vai mudar a nossa expressão facial, a gente vai fazer aquela cara de susto, os músculos, né, vão se contrair, alguns vão relaxar, a voz vai mudar, a gente fica aqui, aquela voz mais nervosa, quando a gente está apresentando aqui, fica aquela voz mais, né, vai mudar também. O sistema glandular, a gente vai suar mais. Então, tudo isso é regulado. Então, a gente vai receber um estímulo, esse estímulo vai vir para o nosso corpo e ele vai liberar respostas endócrinas, imunológicas, autônomas, motoras, voluntárias, involuntárias, muita coisa. E uma parte disso vai ser entendida e compreendida, vai voltar lá, né, para o nosso cérebro, vai ser retroalimentada, e aí a gente vai conseguir ter uma consciência do que está acontecendo. Muita coisa a gente não tem, a gente filtra. Mas é a partir da bioquímica que a gente cria um campo de informação, que quando ele passa de novo por algumas áreas de processamento, a gente entende o que está acontecendo com a gente. A gente cria a consciência. E a Candace Pert, que é uma farmacologista, uma neurocientista e farmacologista, faleceu recentemente, ela que descobriu o receptor das endorfinas, tá? No cérebro. Estudou os peptídeos também. Ela coloca exatamente isso num dos livros dela, que as moléculas da emoção, os peptídeos, os hormônios, os neurotransmissores, são gerados por reação a um evento, né? Então, o que acontece? As moléculas, o peptídeo, ele precisa entrar nas células para transferir informação. Vocês sabem disso aqui, né? Precisa passar de um para o outro, precisa entrar na célula. E isso não acontece só nos nossos neurônios. Isso acontece na membrana celular também, não é verdade? O sinal bioquímico chega na proteína, isso vocês sabem bem, e vai ter que entrar. A proteína vai alterar a carga, não vai? Vai mudar o formato e vai entrar aquela informação na célula. E esses receptores da membrana são como que as fechaduras e as moléculas da emoção são a chave. Chave fechadura. Básico. Essa passagem de informação para dentro da célula, gerando energia iônica, porque ela vai entrar e sair, vai gerar um campo eletromagnético ali, transportando informação, e isso é a verdadeira emoção. Isso está acontecendo o tempo todo no nosso corpo. Tanto que emoção vem do latim mover para fora, ex movere, mover para fora. E o sentimento
é o resultado disso. Quando essa conversa está acontecendo, tem uma onda de informação acontecendo também. Por isso que eu digo que a emoção é bioquímica e energética, é física e energética. Porque tem uma onda acontecendo também, tem um campo sendo gerado por essa entrada e saída de emoção. E isso vai enviando novos sinais para o nosso cérebro, mesmo que a gente não esteja consciente. E é assim que a gente vai criando a nossa fórmula, o meu eu, quem eu sou. Porque eu estou criando esse campo de consciência energético que acontece direto no meu corpo o tempo inteiro. E essa quantidade das fechaduras que a gente tem pode aumentar, pode diminuir. Depende de muitos fatores, mas isso explica os nossos hábitos emocionais. Por que eu sou assim? Como eu me comporto? Por que eu me comporto desse jeito? Isso explica por que as pessoas têm reações diferentes. Por que eu reajo de um jeito e o meu marido de outro? Eu de um jeito, a minha filha, vocês de outro jeito. É o sistema chave-fechadura. Porque eu tenho mais ou porque eu tenho menos. E a gente pode mudar essas nossas fechaduras de acordo com as nossas experiências. A gente muda. E a gente fica parecido com quem a gente convive. Já repararam nisso? A gente fica parecido, a gente vai mudando esse sistema. Muitos fatores podem alterar a chave fechadura. O som, as frequências de rádio, os medicamentos, a luz e os pensamentos. Então, se a gente... Olha só, pensamento tem poder de mudar bioquímica. Pensamento tem poder de mudar chave fechadura. O nosso sistema atual, a minha individualidade, a minha quantidade de chaves e fechaduras que eu tenho, vai fazer com que eu pense da forma que eu penso. Mas o inverso também é verdadeiro. Se eu coloco algum outro pensamento, eu também vou mudar o meu sistema de chave e fechadura. E aí, o que é a nossa preocupação, que é um pensamento, se não um sentimento gerado por eu imaginar o futuro? Então, eu estou imaginando alguma coisa e estou sentindo uma preocupação. Eu estou fazendo o meu corpo sentir algo por algo que eu estou pensando, que não existe de verdade, né? E é assim que o pensamento se torna real, se materializa e atinge a nossa saúde física. Porque ele desencadeia bioquímica, emoções. Esse funcionamento complexo, ele vai resultar no modo como a gente se comporta. Então, eu tenho as chaves, e se eu energizo algum pensamento, energizar no sentido bem científico, literal mesmo da coisa. Eu vou dar, coloquei exemplo, uma dopamina, vai sair, vai ser liberada, é uma energia que está entrando ali, é uma bioquímica e é um movimento de entrada e saída de transporte mesmo. Eu vou aumentando as chaves, ó. Quanto mais eu vou energizando, mais esse pensamento desencadeia isso, esse pensamento desencadeia isso, esse pensamento desencadeia nessa bioquímica, eu vou reforçando pela constância, vou reforçando, muita chave, vai começar a ter fechaduras para poder receber essas chaves ali. E é assim que a gente vai fazendo, é assim que a gente influencia nós mesmos, a nossa própria vida. O Dr. David Hawkins, um psiquiatra, escreveu vários livros, um deles se chama Poder versus Força. É muito interessante, fez um estudo bem interessante sobre o campo da consciência. Ele chama isso de determinante oculto. Os estados não físicos, como pensamento, mente e consciência, eles se vinculam ao corpo físico pelas emoções e determinam o nosso comportamento. Então, não tem receita pronta, mas a gente pode usar o nosso conhecimento, a nossa empatia,
a nossa inteligência espiritual, que é olhar os contextos e ver sentido nas coisas naquele contexto, para mudar a informação ou a consciência de quem eu ajudo. E eu posso gerar, então, uma mudança emocional real no meu paciente. Então, a assistência farmacêutica faz toda a diferença. Conseguiram entender a linha de raciocínio para eu chegar aqui? Porque o que vocês falarem para o paciente, a assistência farmacêutica que vocês vão dar, a qualidade dessa assistência vai modificar o conteúdo informacional da pessoa. E a partir daquilo ela vai produzir novos compostos, nova bioquímica, novas emoções. E isso implica nela aderir ou não ao tratamento, se motivar e ter sucesso no resultado. E se a pessoa não tem sucesso no resultado, se ela fracassa, se ela tenta fazer alguma coisa e fracassa, quando a gente fracassa, o nosso cérebro, entende que não funciona daquele jeito e se desmotiva, não adere mais. Olha a nossa responsabilidade com a informação que a gente passa. Porque a gente não está mudando só a parte física dos medicamentos, e sim de consciência e de comportamento e de motivação para aderir a um tratamento que vai ter resultado no físico. Então a gente atua muito mais. O profissional que é espiritualmente inteligente, ele percebe essa complexidade que é o estado de bem-estar. Então eu passei tudo isso para a gente chegar nessa conclusão de que esse estado de bem-estar ele é complexo, porque ele interfere, ele recebe interferência de muita coisa. E quando a gente utiliza as nossas inteligências, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, como um meio hábil para criar uma fórmula única para a pessoa que está na minha frente. Então, eu olho para o paciente que eu vou dar assistência, ou que eu estou no laboratório e vou de repente ver um resultado de um exame, e eu vou conversar com o médico, eu vou falar com o paciente, para a gente achar uma outra solução, um outro caminho, um outro possível exame, para conseguir chegar numa resposta. Olha como é fundamental a gente estar ali com essa responsabilidade, né? As pessoas, elas são suscetíveis à palavra. Tudo que é falado, a gente se afeta muito. Então, a gente tem que estar muito atento, como farmacêutico, como bioquímico, ao andamento da terapêutica com outros tratamentos. O medicamento que a pessoa está fazendo, a fitoterapia que ela está usando, o psicólogo que ela está indo. Por quê? Porque ela está usando uma medicação agora, mas se ela faz tratamento com o psicólogo, ela vai mudar e vai ter que mudar essa medicação também. Vai ter que ajustar. Porque se ela muda a consciência, ela muda a bioquímica, e se ela fica com a mesma medicação, como é que fica isso? Então é um ajuste que tem que ser feito quando a gente tem esse olhar sistêmico. Que as nossas respostas fisiológicas, físicas realmente, elas vão mudar após a ressignificação de experiências ou depois do entendimento daquilo que a pessoa não conhecia. Então ela passa a entender as coisas. E se ela entende as coisas diferente, ela muda o comportamento. Esse estado de bem-estar que é complexo, né? A psicologia tem o potencial de modificar, então, a parte física, bioquímica, modificar as emoções, assim como a farmacologia tem o poder de mudar os pensamentos também. Porque se a gente entra com uma medicação, mesmo com fitoterápico, ele vai também fazer outras ligações, colocar chaves em fechaduras que antes não tinha, e vai fazer esse pensamento mudar também. Tem interações e respostas bioquímicas e energéticas que têm que ser consideradas por todos nós que ajudamos pessoas. E aí é que vem dessa integração. E aí eu volto lá no começo, que eu falei, caramba, não dá para tentar fazer um trabalho integrado em qualquer lugar, se não tem abertura, se não tem a visão dessa integração, né? Então aquele não que eu levei da fitoterapia, ele foi fantástico, porque ele me levou a construir isso tudo aqui, para poder mostrar
pessoas o quanto é importante essa integração e quanto é assim que funciona, e que se a pessoa não tem esse olhar, vai sempre ficar pequeno, limitado, e isso vai afetar a saúde real, física, né? Então a gente é afetado e a gente afeta todo o meio que a gente vive. Quero que vocês pensem. Essas perguntas são reflexivas, não tem resposta única. Qual que é o nosso lugar nessa relação, então, se tudo está interligado? Qual que é o nosso lugar nessa relação de interdependência com tudo e todos? O que eu falo, o que eu estou falando aqui, eu afeto vocês não vão poder desouvir o que foi visto agora, ouvido agora, aprendido agora. Quanto isso vai reverberar? Então, vocês, qual é o lugar, o seu lugar como profissional nessa relação toda de interdependência das coisas que a gente tem? Como que eu faço para promover mais equilíbrio? Essa é uma pergunta que o farmacêutico, com essa visão, tem que levar. Chegou o paciente, olhou um lado do exame, precisa dar uma assistência, se pergunta como eu faço para o bem-estar desse paciente? Porque não é só aquela medicação, tem um contexto. Como eu faço? E aí você começa a ver as fórmulas que você pode orientar. Uma palavra que você pode dar muda tudo. Muda a motivação, ele adere ao tratamento e ele tem sucesso, por exemplo. Ele confia em você. A confiança no líder, no profissional, faz com que a pessoa tenha muita adesão. Como que você percebe a tua responsabilidade nesse contexto, nessa conexão? O atentado de 11 de setembro de 2001 teve um estudo dos satélites que monitoravam o campo magnético da Terra e eles perceberam que 15 minutos depois do primeiro atentado teve uma oscilação nesse campo magnético da Terra. Por quê? Porque emoções coletivas, em massa, né? Óbvio, porque foi o planeta inteiro se emocionando com aquele acontecimento, influenciou o campo de energia terrestre. Seja positivo, seja negativo, em massa nós vamos influenciar o todo, e o todo nos influencia também. Então a gente está sempre ligado, estamos fundamentalmente e profundamente ligados uns aos outros e ao próprio planeta. Não tem separação, não tem muro, não tem parede, tem nada que nos separe. O campo invisível, o campo energético que envolve a vida, ele se torna visível como? Pelas emoções. Como que eu sinto aquilo que é invisível? Pelas emoções. E a emoção é tanto energética quanto física. Então, aquela frase do Pequeno Príncipe tão famosa, o essencial é invisível aos olhos, e eu complemento, mas é visível pela emoção. É invisível aos olhos, mas a gente sente pela emoção. É pela emoção que a gente pode sentir aquilo que transcende as explicações. E aí, eu tive a minha própria resposta, que eu me perguntava quando eu era criança. O que é paz? O que é esperança? O que é essa coisa tão, né? Agora eu entendi. Porque é pela emoção que eu posso sentir paz, pertencimento, equilíbrio, felicidade. Não tem explicação. É pela minha própria fórmula única que eu vou entender. É pela emoção que isso se materializa em mim. Então, a nossa própria experiência da transformação emocional que a gente já passou. Então, eu tinha uma dor emocional, eu mudei, eu me transformei. Esse é o ponto de convergência, é o ponto de virada, onde aquela coisa que é imaterial se torna realidade no nosso corpo físico. Esse é o ponto que todo mundo passa e já passou, e é o ponto que a gente quer trazer para o nosso cliente. Esse ponto de transformação. A Candace Pert, de novo, vou colocar aqui. Ela, no livro, ela conta muito da experiência dela na ciência. Quantas puxadas de tapete ela teve? Ela fazia um estudo, eu não vou saber agora explicar bem, mas tem muito a ver com o vírus HIV. Então, ela fez um estudo muito profundo e ela foi muito boicotada.
E no livro ela conta muita coisa e tem essa frase maravilhosa dela aqui, né? Todas as emoções nos aproximam da nossa verdadeira natureza e da poderosa capacidade criadora, que tanto pode ser chamada de consciência ou Deus. A maneira que os elementos bioquímicos da emoção tornam isso possível, a própria fisiologia do complexo corpo-mente, é a base científica de sentir-se bem e sentir Deus. Ela coloca Deus. A gente não precisa colocar essa palavra se a gente não quiser trazer algo mais, de repente, religioso. Mas a gente pode entender a base científica de se sentir bem. É a bioquímica. Deixa eu só colocar um negocinho aqui. Então, assim como a luz tem propriedades tanto de partícula quanto de onda, as moléculas de emoção, ao mesmo tempo, são substâncias que a gente consegue pesar num gel no laboratório, mas que vibram numa carga elétrica. Elas são onda condutoras de informação entre as pessoas. E a isso a gente chama de rede psicossomática. A qualidade física e energética da emoção forma essa rede. E essa rede psicossomática, mente, corpo, transfere as informações do sistema nervoso, endócrino, imunológico, faz essa conversa, tá? E a gente vai sentindo na pele, na nossa vida, todas as coisas, se a gente perceber como essa conversa funciona. Então, o nosso corpo emociona coisas que a gente não sabe e reflete, portanto, muita informação subconsciente, se a gente ficar atento aos nossos sintomas físicos, aos nossos sentimentos, a gente vai ter acesso a muita coisa interna que está sendo refletida pelas nossas emoções. Quando a gente compreende o ser humano a partir desse sistema, então, energia de entrada e saída mesmo, né? A energia do todo, consciência, emoção, que é a parte física, corpo e comportamento. A gente vai atuar de uma forma abrangente, mas ao mesmo tempo pontual, cirúrgica, para aquele paciente que eu estou atendendo, para aquela assistência farmacêutica, para aquele cliente do laboratório. Então eu vou ser muito cirúrgica porque eu estou entendendo todo esse contexto. Aí eu posso fazer uma análise comportamental dele também, né? Isso vai me ajudar muito. Quando a gente vai ajudando, a gente vai atuando onde? Num nível energético, um nível de comunicação não visível, não só o falado. Mas esse nível é responsável pelo desencadeamento das emoções e determina o curso dos acontecimentos. Por isso que nós, profissionais da saúde, a gente se beneficia muito compreendendo o modo com que os sintomas físicos se relacionam com a energia e as emoções. E toda vez, aí que eu digo, você colocar a mão na consciência de alguém, porque a nossa própria existência e interação, a gente já está influenciando na consciência do outro, e está sendo influenciado, você está dando autonomia. Então, veja, a nossa profissão, ela permite a gente dar autonomia para as pessoas, quando a gente interfere no nível da consciência, porque a pessoa pode mudar, e ela muda comportamento, e se ela muda comportamento, ela pode ter um resultado na saúde que vai ser fundamental. E vocês vão transcender as técnicas. Porque o alvo do farmacêutico, vocês farmacêuticos agora, não vai ser só o corpo. Sim, é por meio do corpo que vocês vão chegar nas pessoas, elas chegam até você, porque elas vêm procurar algo físico. Mas vocês também vão atuar no campo de consciência. A gente tem autonomia para mudar o nosso estado de consciência e transformar as emoções. Então eu vou concluir aqui, tá? O que a gente viu hoje? O que a gente viu nessa manhã aqui, nesse espaço de tempo? Que tudo que a gente faz vai interferir para o nosso paciente. Que como você está vai interferir para o paciente. Que o seu conhecimento vai interferir para o seu paciente. A forma como você usa o seu conhecimento e se conduz diante do contexto específico faz a diferença.
Isso é fundamental, que fique aqui a mensagem, né, para vocês sobre isso. E que a gente pode fazer com o nosso paciente, com a nossa ajuda, um ajuste situacional dele. Você vai situar ele no contexto dele, porque você vai olhar para ele como esse humano complexo. Então você vai ver o comportamento, você já sabe, você vai poder falar sobre isso. Você vai situar ele nesse contexto, vai dar caminhos e direção, ficando junto. E veja, eu vejo assim, o quanto é prejudicial, o complexo as pessoas não terem esse conhecimento para ter autonomia para escolher como agir. Quantos influenciadores que a gente vê em Instagram, YouTube, tanta informação errada. E aí que as pessoas fazem aquilo que aquele líder está mandando. E aí elas vão fracassar. E elas acham que o problema é delas. E isso é muito grave, porque elas vão achar que o problema é delas, elas se desmotivam e elas não fazem. A nossa autonomia em escolher informação, porque toda informação vai influenciar. A nossa autonomia em falar isso para o nosso paciente, olha, confia aqui nessa informação que eu estou dando e não naquela lá. Sabe? Então você vai situar ele e ele vai mudar a partir dessa mudança de consciência. Nós somos profissionais capacitados a dar soluções. Nós somos técnicas de conhecimento e desse conhecimento sistêmico que a gente está vendo aqui. E o que eu desejo é que essas soluções, elas não se limitem só ao conhecimento técnico. E que a sua motivação seja sempre achar a melhor fórmula para a pessoa à sua frente. Porque as fórmulas são únicas, a individualidade é uma fórmula única e inconstante, um mini laboratório que está acontecendo o tempo inteiro. Então, se você conseguir olhar a pessoa como um laboratório borbulhante de coisas acontecendo e perceber a tua influência ali, você está sendo um profissional exemplar, excelente e atuando em todos os âmbitos. Certo? Agradeço. Deixei aqui meu Insta, quem quiser seguir, depois olhar ou acompanhar conteúdo, tá bom? Muito obrigada, Melissa, pelo convite, a Vívia também. É isso, gente. Muito obrigada. Sou Júlia Cristina Wunderlich, criadora da Bioquímica das Emoções, a comunicação energética da vida. Saiba mais no site bioquimicadasemoções.com.br.